Uma boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, como eu sempre faço, um costume meu, eu gosto de me apresentar. Constantemente recebemos pessoas novas aqui na nossa igreja. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou casado com a Georgia, que está sentada aqui na frente. E eu sou pastor da Rede Livres, a rede de adolescentes aqui da nossa igreja. E também... E aí, gente? Pô, mais forte um pouco. Obrigado. E também eu pastoreio e lidero o nosso ministério de adoração aqui da igreja. E confesso, meus irmãos, que talvez eu não tenha escolhido a melhor data para pregar, porque a gente voltou de viagem quarta-feira à noite, então ainda estou um pouco cansado. E acabou que, quando eu e o Felipe a gente estava organizando a série, os temas que a gente ia tratar, eu lembro que eu fiz a escolha por esse tema e depois eu fui dar uma olhada e falei, cara, não sei se eu fiz boa coisa, porque é um tema um tanto quanto complexo. E por isso, eu vou pedir a colaboração e a ajuda de vocês hoje, para que vocês embarquem comigo nessa jornada a respeito da redenção. Nós estamos na nossa série Lentes, a nossa série sobre cosmovisão. Quais são as lentes que nós usamos para enxergar o mundo, para interpretar o mundo ao nosso redor? E tem sido uma jornada muito boa até aqui. Nós começamos falando a respeito do que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, cremos a respeito da criação e a respeito do Deus Criador de todas as coisas. Na semana passada nós vimos que, embora Deus tenha criado tudo muito bom, Ele viu que tudo que Ele fez era muito bom, algo de errado aconteceu e nós ouvimos falar sobre a queda. E existe um problema no mundo, há um problema real nesse mundo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma possível solução para esse problema. Mas antes de entrar no tema específico da mensagem de hoje, falar sobre redenção, eu quero que você embarque comigo numa jornada filosófica, um pouco histórica, mas que faz todo sentido para que a gente possa entender sobre o que nós estamos tratando aqui. Para os adolescentes, vocês têm aula de sociologia e filosofia na escola, então vocês vão relembrar alguns dos conteúdos, prestem muita atenção. Para quem é mais velho, jovens e adultos aqui presentes, eu acredito que vocês vão ter uma facilidade para entender a respeito do que eu estou falando. Então não vai ser algo assim, nossa, filosofia, não vai ser algo tão distante daquilo que a gente vive. Eu quero, assim como nós temos a nossa cosmovisão cristã, e muito conhecida como o teísmo cristão, existem outras cosmovisões no mundo. Nem todo mundo pensa igual a nós. Existem pessoas que pensam diferente de nós. E ao longo da história, algumas cosmovisões foram surgindo, e eu vou falar rapidamente de duas, que elas não têm talvez tanta relevância aparente nos tempos de hoje, mas na verdade foram duas escolas de cosmovisão que fizeram parte da construção daquilo que nós chamamos hoje do homem pós-moderno ou do homem ultramoderno. A primeira cosmovisão que eu queria falar com vocês é o deísmo. O deísmo é uma cosmovisão ou uma corrente filosófica que surgiu lá no século XVII. E é uma corrente filosófica que aceita a ação divina na criação do mundo. Então, o deísmo é uma cosmovisão que acredita que existe uma ação divina na criação do mundo. Mas a grande diferença do deísmo para nós, os cristãos, é que eles buscam explicar essa criação do mundo a partir de uma compreensão totalmente racional e não através da revelação. Nós, cristãos, acreditamos que Deus se revelou de uma forma geral através da natureza da sua criação, mas também cremos que Ele se revelou a nós de uma forma especial, através da sua palavra. E o que nós podemos entender e saber sobre Deus está na natureza criada e na sua palavra. É isso que nós cristãos cremos. Porém, os deístas, eles criam que se há uma explicação possível para a divindade, para a criação do mundo, ela precisa acontecer de uma forma totalmente racional.
Alguns deístas famosos, que você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre eles, estão Voltaire, John Locke, Thomas Paine, são alguns dos deístas que a gente já ouviu falar, a galera que estuda até agora, provavelmente seu professor já deve ter comentado sobre algum desses nomes. O deísmo, então, ele foi uma mudança radical na localização da autoridade para o conhecimento sobre Deus e sobre o divino. Então, se até ali no século XVII, a igreja tinha um papel muito relevante a respeito do que se conhecia sobre Deus, isso tudo no contexto ocidental, né? Então, a igreja medieval ali na Europa tinha um papel muito importante a respeito do que a gente conhecia sobre Deus e sobre ciência. E um fato até irônico é que o deísmo, ele surgiu por causa do cristianismo. Foram os primeiros cristãos que começaram a se dedicar ao estudo de Deus, ao estudo de quem era Deus e da ciência que a teologia apresentava. Na época, o estudar sobre Deus, a teologia, era considerada a rainha do conhecimento. Então, se você era um teólogo, você era alguém que detinha um conhecimento muito poderoso, capaz de mudar muitas coisas. No entanto, com essas mentes mais orientadas para a Bíblia, as pessoas começaram a entender que esse mundo que nós vivemos é o mundo de Deus, todo ele. As pessoas criam que Deus é o Criador de céus e da terra, e se o mundo é todo de Deus, todo criado por Ele, apesar de suas imperfeições, apesar das falhas, apesar da nossa crença que houve uma queda, a gente precisava entender melhor como era o funcionamento desse mundo. Então, através desse estudo, as pessoas começaram a ver o mundo como um mecanismo muito grande e muito bem ordenado. Um gigantesco, vamos chamar assim, um relógio mecânico. Isso que o mundo é. As engrenagens funcionavam de uma forma em sincronia, com uma perfeita precisão. Então, a partir desses estudos, que aparentemente eram teológicos, o ser humano foi caminhando por uma racionalidade a ponto de ver o mundo como uma grande estrutura, uma estrutura mecânica que funcionava muito bem. E foi assim que a ciência, como a gente conhece hoje, foi onde ela surgiu. Dentro desse contexto, um contexto cristão, um contexto de pessoas que estudavam sobre Deus, foi assim que a ciência surgiu. Desculpa. Mas tem algumas coisas que a gente precisa destacar em relação ao deísmo. A primeira delas é que a razão humana, aos poucos, ela foi substituindo a autoridade que a Bíblia tinha. Então, se antes se antes a crença em relação à Bíblia como a palavra, a revelação de quem Deus era forte, era grande naquele meio, agora com a racionalidade humana ganhando um espaço, uma proporção maior, a Bíblia foi perdendo a sua autoridade ao longo dos anos. E agora, o que passa a valer é aquilo que cada homem entende a respeito da sua realidade. Todos, a partir do conhecimento próprio, poderiam decidir por si mesmos quem Deus era, como Deus era. E uma vez que o conceito de Deus estava aberto à discussão, uma vez que o conceito de quem era Deus poderia ser debatido, porque só precisava de um entendimento humano, não precisava de nenhum tipo de outra revelação a não ser o próprio entendimento do homem, a nossa ideia de um Deus criador, a ideia do Deus cristão, ela começou a ser reduzida. E ela, ao longo dos anos, passou a ser uma força mínima, simples, uma inteligência quase que abstrata. O substituto do Deus que os cristãos creem, o substituto do Deus que eu e você cremos, se passou a ser qualquer tipo de Deus apresentado por qualquer um de nós. Aquilo que eu entendo de Deus é aquilo que eu acho que Deus é, e está tudo bem. É assim que a gente acredita. Em segundo lugar, é que a razão humana, ela também tirou a autoridade da Bíblia nas questões morais, no tradicionalismo moral. Antigamente, a razão e a moralidade, elas andavam juntas. Mais uma vez, falando em relação ao contexto ocidental. As pessoas, elas usavam a sua razão e também costumes e morais aprendidos para definir o que era certo e errado, né?
todos nós temos um padrão de um conceito do que é certo e errado. Porém que o problema é que a partir do momento que a razão humana, o meu entendimento, o meu pensamento sobre o que é o mundo, tomou o lugar do que é aquilo que a Bíblia diz sobre como o mundo deve funcionar, como as coisas devem ser, a gente entra num lugar onde não há mais concordância. Porque, querendo ou não, existem coisas que para mim pode ser certo e para você não. Isso é fato. Como que a gente resolve isso? Para nós cristãos é fácil. O que a Bíblia diz a respeito disso? Mas no mundo onde a Bíblia não explica tudo, um mundo onde o que explica é a minha racionalidade, aquilo que eu penso, aquilo que é o meu entendimento, como que a gente resolve as questões morais? Em terceiro lugar, os deístas eles também rejeitavam a noção bíblica da queda. Então, se na semana passada a gente ouviu aqui que há um problema no mundo, que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na vida humana, e isso fez com que toda a natureza, tudo fosse afetado, os deístas não criam assim, de uma forma geral. Tá? Eles rejeitavam essa noção bíblica de queda, e eles presumiam que o universo, do jeito que ele existe, ele está no seu estado normal. Como eu falei, havia uma crença muito forte que agora o mundo é uma engrenagem mecânica que funciona muito bem. Inclusive tem um deísta chamado Pope, que ele diz uma frase que é: o que existe está certo. Mas se tudo está certo, não há espaço então para uma distinção entre o bem e o mal. Então o que é errado não existe. Se tudo está certo, então o mal é certo. Meio que essa é a lógica que eles criam. Vocês estão entendendo até agora? Está tranquilo? Sim? Beleza. Em quarto lugar, os deístas criam também, já que o universo é essa grande engrenagem mecânica que funciona muito bem, eles criam também que o universo é um lugar fechado, um espaço fechado, onde tudo está determinado e toda a ação humana é determinada e fechada ao reordenamento. O que então acontece com o significado do que é o homem? Como o homem pode viver, como a gente tem essas nossas inclinações, as nossas confusões emocionais, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, como isso tudo pode ser uma realidade se o universo é algo fechado? E a quinta coisa que a gente precisa considerar a respeito do deísmo é que a gente já sabe que hoje a maioria dos cientistas abandonaram essa ideia de que o universo é um relógio gigante. Os elétrons, eles não se comportam como algo exatamente preciso, como uma peça de um maquinário. Porque se o universo é um mecanismo, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E a outra parte é que se a personalidade humana é um fato do universo, como que a gente pode explicar um Deus não pessoal que criou pessoas? Então esses foram alguns pontos que foram levantados ao longo dos anos, que fez também com que o deísmo perdesse um pouco da sua força do século XVII para cá. Mas por incrível que pareça, muito disso aqui que eu acabei de falar em relação ao que é o deísmo e o que aquelas pessoas criam, tem impacto em como a gente vive hoje. Há um tempo atrás, 2 sociólogos fizeram uma entrevista dentro de uma universidade na Carolina do Norte, e eles conduziram um imenso estudo com adolescentes para saber sobre as suas crenças religiosas. Adolescentes, vocês, pessoas da idade de vocês. E a conclusão que eles chegaram é que a maioria dos adolescentes hoje adotam aquilo que os estudiosos chamam de deísmo terapêutico moral. O que é um deísmo terapêutico moral? De uma forma bem simples, nada mais é do que você crer em algo que seja confortável para a sua moral. Vou dar um exemplo. Eles resumiram o que esses adolescentes criam da seguinte forma: há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. É um Deus bonzinho, né? Ele criou o mundo, ele cuida da vida humana. O segundo é que Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas, uma com as outras, como ensinam a Bíblia e a maioria das religiões. Afinal, quem não quer viver num mundo bom?
Quem não quer viver num mundo onde as pessoas são justas, onde as pessoas são honestas? É isso que a Bíblia ensina, mas é isso também que a maioria das religiões ensinam. Então, está tudo bem. Deus criou, Deus quer que as pessoas sejam boas. A terceira coisa que eles descobriram, que para esses adolescentes, eles criam que o grande objetivo da vida era ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. E o deísmo explica isso, porque eu consigo me sentir bem com aquilo que eu creio, né? Aquilo que eu moldo a partir do meu entendimento do que é o mundo, de quem é Deus, de como eu me relaciono com as pessoas. Eu posso fazer isso de forma com que eu procure a minha própria felicidade. Então, é isso que as pessoas criam. A quarta coisa que esses adolescentes relataram é que Deus não precisa estar particularmente e diretamente envolvido na vida de alguém. A gente não precisa de intervenções divinas no nosso dia a dia. A não ser quando a gente precisa resolver um problema. Aí a gente chama a Deus, né? Um rapaz famoso na internet, no YouTube, há um tempo atrás, ele falou que a Bíblia, Deus era a história de Chapeuzinho Vermelho, um conto de fadas. Mas ao lançar uma música na tentativa de fazer sucesso, ele fala que o Papai do Céu o abençoou. Então, Deus não precisa nem existir, tampouco intervir na minha vida, a não ser que eu precise dele. Isso aconteceu essa semana. Então, talvez esse estudo e o deísmo não esteja tão longe daquilo que a gente vive nos nossos dias. E 5, as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Então é isso que, no geral, os adolescentes daquela universidade criam. Mas eu não sei vocês, mas eu vejo isso como uma grande realidade das pessoas que eu conheço hoje, que não professam a mesma fé que eu. De uma forma um pouco diferente, devido aos anos que se passaram, mas se você chegar para uma pessoa hoje e perguntar se ela não crê que se existe um céu, as pessoas boas vão para lá, ela vai dizer que sim. Se você perguntar para ela qual que é o objetivo central da vida, ela vai dizer que é ser feliz, é se sentir bem consigo mesmo. As pessoas hoje em dia creem nisso. E quem não quer ser feliz e se sentir bem consigo mesmo, né? Eu quero muito isso para mim. As pessoas querem que a gente sejam boas, agradáveis e justas uns com os outros. É isso que a gente vive hoje em dia. Por mais que seja uma cosmovisão lá do século XVII, é algo muito real nos dias que a gente vive. Quantos se identificam, não que você creia nisso, mas conhecem pessoas que pensam exatamente dessa forma? Você pode levantar uma das suas mãos? Razoável, legal. Mas existe uma segunda corrente também, de uma segunda cosmovisão. Eu prometo que nessa eu vou ser um pouquinho mais rápido. Embora eu esteja muito satisfeito com o meu tempo até agora. A segunda corrente que eu quero falar é o existencialismo. O existencialismo é uma cosmovisão um pouco à frente do deísmo. Ela surgiu lá no século XIX e ela parte do princípio da nossa percepção da realidade. O que eles dizem é que o fato não tem tanta importância, senão o seu significado. Então, o grande objetivo do existencialismo é encontrar o significado da existência para além dos fatos. Então, pode até ser que um fato não tenha ocorrido, mas como aquilo impacta as nossas vidas. Vou dar um exemplo disso. Existiam existencialistas, trocadilho aí. Existiam existencialistas que acreditavam em Deus, eram teístas, eles acreditavam em Deus. Mas esses existencialistas, eles falavam assim, olha, pode ser que o relato da queda não seja literal. Pode ser que não tenha existido um Adão. Pode ser que não tenha existido aquela cena com a serpente, mas tudo bem, o que importa é o que isso significa para nós. Significa que há um mal no mundo, que todo homem pecou e é isso que importa, o fato em si não importa tanto. Pode ser que Jesus tenha ressuscitado ou não. E existiam existencialistas que falavam nisso. Pode ser que Jesus tenha ressuscitado ou não,
mas isso não importa muito. O que importa é que ele morreu por nós e ele nos ama. Só que, a partir do momento que você deixa de considerar o fato, toda uma história que a gente vê na Bíblia, ela começa a perder sua relevância e seu sentido. Na versão ateísta do existencialismo, a coisa fica ainda pior, porque numa busca implacável na razão do ser e no sentido da existência, em um universo onde Deus está morto, a gente pode começar a ignorar as leis morais do mundo, porque as pessoas elas não são culpadas de violar leis morais. Elas só são culpadas do sentimento que elas carregam. E isso, meus irmãos, é um caminho terrível para a destruição do ser, para a destruição do nosso mundo. Porque ninguém mais é culpado por nenhum dos seus atos, porque o fato em si não importa tanto, o que importa é aquilo que a gente sentiu. Então a gente para de responder sobre os nossos atos e a gente começa a caminhar por um caminho muito perigoso. Só para citar alguns existencialistas famosos, a gente tem o dinamarquês Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, também Dostoiévski. Ó, uns nomes difíceis, né? Mas basicamente eu queria apresentar para vocês essas duas correntes de cosmovisão, essas duas correntes filosóficas, porque elas têm uma importância a respeito do que a gente vai falar hoje. Porque, veja bem, se o deísmo prega que o mundo está tudo certo, que o mundo é uma grande engrenagem perfeita que funciona, a gente então pode considerar que não houve queda, não houve mal, não houve pecado, não tem nenhum problema no mundo, está tudo certo. Então é um mundo que não precisa de redenção, é um mundo que não precisa ser salvo. A gente não precisa de uma solução porque não tem nada de errado. Ao mesmo tempo, se a gente partir para entender o existencialismo, a gente vai ver que os fatos não importam. Como não importam os fatos? Se só importa aquilo que a gente sente, então a gente pode desconsiderar toda a história da humanidade, tudo aquilo que aconteceu e começar a relevar só sentimentos. Esse é um caminho sem volta para ignorar que existe uma história-tempo. E para nós cristãos, teístas cristãos, existe um fato na história que mudou toda a história. Inclusive, os existencialistas podem até tentar fazer isso, só não no calendário deles, porque o calendário deles cita um fato que mudou a história. Então, tudo isso é muito importante para nós entendermos que a gente está falando de uma realidade talvez distante, mas ao mesmo tempo muito próxima de nós. Você já deve ter ouvido alguém falar, alguma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que não é salva, não tem uma vida com Cristo. Você já deve ter ouvido ela falar assim, olha, o que importa é o que você sente. O que importa é você fazer aquilo que faz bem para os seus sentimentos. O que vai ser isso, não tem problema, desde que você se sinta bem. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você se sinta bem. Essa não é uma realidade do século XIX. Essa é uma realidade do homem pós-moderno. Essa é uma realidade de 2023, o ano que a gente vive hoje. Agora, o que nós cristãos cremos? O que a nossa cosmovisão cristã crê? A gente já ouviu no primeiro dia dessa série que nós cremos que existe um Deus Criador. Realmente, existe um Deus Criador, que Ele criou todas as coisas, mas Ele não é um Deus que criou o mundo e deixou o mundo correr como uma grande engrenagem, sem se importar ou sem cuidar. Quando a gente olha para o mundo como uma grande engrenagem que funciona como um relógio, Deus se torna um ser impessoal, mas o que nós vimos aqui é que Deus, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou todas as coisas. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele deu do seu próprio fôlego de vida para que nós tivéssemos vida. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se importa com a gente. O pastor Felipe falou sobre isso. Mas nós também cremos que há algo de errado com o mundo. Nós cremos, assim como está lá em Gênesis 3, que existe um fato na história-tempo, existe um fato que marcou a humanidade. O pecado entrou no mundo e fez com que todos nós, que a nossa vida, a nossa natureza agora fosse uma natureza pecaminosa. Nós cremos nisso.
um autor chamado Chesterton, ele observa que o inferno, ele nada mais é do que um monumento a toda essa liberdade humana que a gente ouve falar hoje em dia. A liberdade que o homem moderno e pós-moderno tanto buscou no seu conhecimento, na sua própria existência, o inferno nada mais é do que o prêmio para isso. Mas a verdade, meus irmãos, eu creio com muita convicção naquilo que o Rafa pregou aqui semana passada, é que com a queda existiu, o pecado entrou no mundo e isso fez com que nós nos alienássemos de Deus, dos outros, da natureza e até de nós mesmos. Nós nos desconectamos de nós mesmos. Essa é a essência da humanidade caída. Realmente, eu falei tudo isso até agora, para falar que existe um mal no mundo. Contudo, a humanidade, a natureza, ela é possível de ser redimida. Amém? A criação e a queda são contadas em 3 capítulos na Bíblia. E todo o restante dela nos é apresentado a história de redenção de Deus para com seu povo. Jonathan Edwards vai dizer que toda a história com H maiúsculo, que toda a história é a história de redenção. Podemos dizer que tudo, de alguma forma, de Gênesis 3 em diante, está conectado com a história de redenção que nos é apresentada em Cristo Jesus. A Bíblia registra o amor desse Deus pessoal para conosco. Ele nos busca, Ele nos encontra nessa condição perdida, alienada, e Ele nos redime pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas eu quero falar para vocês como que funciona essa tal redenção na prática. Se existe um problema no mundo, se existe algo que precisa ser solucionado, como que a gente pode fazer isso? Então, nesses próximos minutos, e eu estou me esforçando muito para ser o mais rápido que eu posso, a gente vai passear um pouco na Bíblia para entender o que é essa tal redenção, qual é o problema, qual é a solução para o mundo caído, qual é a solução para o mundo que claramente não está em ordem. Deixa eu perguntar isso antes, é importante. Alguém aqui acredita que o mundo não precisa ser consertado? Estou falando para as pessoas certas então, que bom. Quero convidar, você não precisa abrir sua Bíblia agora. Mas eu quero trazer um pouco do que a Bíblia diz a respeito de redenção. Para começar, eu quero falar qual é o significado de redenção, dessa palavra. Se você procurar no dicionário de português, a palavra redenção, ela significa ação ou efeito de redimir. Reparar um erro, fazer uma retratação, libertação, perdão, reconciliação. Esse é o significado da palavra redenção no dicionário português. Mas também existe uma definição de redenção nos dicionários teológicos. Geralmente você vai encontrar algo como libertação por pagamento ou liberdade por resgate. O que isso quer dizer? Libertação por pagamento, libertação por resgate. A primeira ideia que a Bíblia nos apresenta sobre redenção está lá no livro de Levítico. Sim, Levítico tem mais do que regras. Olha só, você que está na nossa leitura anual, estamos quase acabando. Uhul! Começou com 100 e pouco. Eu chutaria que tem uns 50 que estão certinho, né? Por aí? Mas você que acompanhou a nossa leitura anual bíblica, você sabe que passar ali por Levítico e Números é um convite à desistência da leitura bíblica, né? Como é difícil ler esses livros. Mas a primeira ideia que a Bíblia nos apresenta de redenção está lá em Levítico, no capítulo 25. E a ideia de redenção no Antigo Testamento, ela tem início a partir de um conceito de propriedade. Vou explicar isso para vocês. A Bíblia diz assim em Levítico, capítulo 25, no versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperará e adquirir recursos para resgatá-la,
calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele que a vendeu. Então poderá voltar à sua propriedade. Então, o primeiro conceito que a gente tem de redenção era de uma pessoa que perdeu seu dinheiro, não tinha dinheiro e teve que vender uma parte da sua propriedade para poder sobreviver. E a Bíblia fala que então poderá vir um parente seu ou um amigo e fazer o resgate, comprar a parte que ele tinha vendido para devolver para o seu familiar. Ou ele mesmo poderia trabalhar, se esforçar e comprar de volta a parte que ele havia vendido. Então essa é a primeira ideia que a Bíblia nos apresenta a respeito de redenção. Então, o conceito de redenção, como a gente viu, é um resgate de algo que foi perdido, o resgate de algo que teve que ser deixado à parte. É um pagamento feito para um resgate de algo. E nesse mesmo entendimento, Moisés, que nós cremos que é o possível autor aqui do livro de Levítico, ele começou a empregar esse termo de resgate, de redenção, de outras formas, inclusive no relacionamento dele com Deus. A gente pode ver lá em Deuteronômio 9, no versículo 26, Moisés fala assim: foi quando orei ao Senhor dizendo, ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste, tu o resgataste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com a mão poderosa. Então, Moisés, ele rapidamente assimilou e trouxe esse conceito de resgate de propriedade para o relacionamento do povo de Israel com Deus. E a partir daí, os termos de redenção começaram a ser usados de forma ampla no Antigo Testamento. Vou ler só mais um para vocês. Salmo 130, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: espere Israel no Senhor, porque nele há misericórdia e nele há abundante redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É interessante porque essa é uma das vezes que o conceito de redenção, o termo de redenção, é usado para falar sobre pecado. Então o salmista vai dizer que é Deus quem redime Israel de todos os seus pecados. Mas há uma passagem no Antigo Testamento, e essa é uma que me chama mais atenção, que não usa o termo redenção de forma direta, mas é a que começa a nos transmitir a ideia daquilo que Deus pensava a respeito da redenção na história como um todo. E está lá em Isaías 53, versículo 5. Talvez você já deva ter ouvido essa passagem. A Bíblia diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na sua profecia, o profeta Isaías está dizendo que houve um preço pago por resgate daqueles que estavam doentes e que precisavam de ser sarados. E isso aponta para a pessoa de Cristo. E agora, nos próximos minutos que nós temos, é sobre isso que eu quero falar. E agora sim eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Que isso, né? Um pastor que só faz você abrir a Bíblia depois de quase 30 minutos de pregação. Isso nem parece uma igreja. Vou ligar lá no saque para reclamar, viu? Pediu para abrir a Bíblia quase no final da palavra. É brincadeira? Você pode abrir sua Bíblia em Efésios no capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 3 até o versículo 8. Amém? Quem não achou diz: preciso de redenção. Vou dar mais 10 segundos para você. Agora sim, vamos lá. Versículo 3, Efésios capítulo 1, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção,
pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Amém? Meus irmãos, nós podemos ver, e agora eu quero que você deixe sua Bíblia aberta nesse trecho aí, tá? Mas se você precisar anotar alguma coisa, anote também. Toda vez que você vier para a igreja, é bom você ser intencional em sair daqui aprendendo alguma coisa diferente, aprendendo alguma coisa nova. Então, eu quero encorajar você, sempre que você vier, traga um caderno de anotação. Se você gosta de anotar no celular, anota. Mas é sempre importante. É claro que existe uma mensagem soberana e que uma obra que nada do que eu falar pode convencer você. Mas para o seu entendimento isso ajuda. Voltando, no versículo 6, a gente pode ver que há um propósito no mundo. A Bíblia fala aqui que Deus fez tudo isso, segundo o propósito da sua vontade, louvor da glória e de sua graça. A gente pode entender que tudo que acontece, tudo que é feito é para o louvor da glória de Deus. Aqui ele fala louvor da glória e da sua graça, e a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é a expressão da graça e da verdade. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente viu que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O Deus criador dos céus e da terra, quando Ele estava pensando em criar tudo, Ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. E Ele não nos escolheu para nada, Ele nos escolheu para alguma coisa. A Bíblia diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Toda vez que eu penso nas palavras santos e irrepreensíveis, vem na minha cabeça o conceito de algo que está totalmente certo, né? Quando alguém fala para você assim, essa pessoa é uma santa, quer dizer que é uma pessoa que está totalmente certa, não é uma pessoa que não erra. Quando alguém fala para você, essa pessoa é irrepreensível, quer dizer que você não tem o que falar dela. Isso nos remete a uma ideia de um mundo que está certo, um caminho certo. Talvez ali, Gênesis 1 e 2, essa ideia, sermos santos e irrepreensíveis. Foi para isso que Deus nos escolheu. E a Bíblia fala também que Ele, em amor, nos predestinou de acordo com o seu propósito, que é para que tudo seja para a glória de Deus. Ou seja, contrariando outras expectativas, contrariando outras cosmovisões, nós não precisamos encontrar a razão da nossa existência em nós mesmos. Nós não precisamos ficar tentando entender como funciona essa grande engrenagem, esse relógio chamado mundo, por nós mesmos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela também qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa, talvez você tenha entrado aqui hoje sem saber a razão da sua existência. E eu quero já dizer logo de cara que você foi feito para o louvor da glória de Deus. Você existe com um propósito muito claro, você não está aqui à toa, você não precisa gastar os seus dias nessa terra tentando entender a sua razão da existência, porque a Bíblia já diz que você foi feito para louvor da glória do Senhor, para louvar a Ele. Ele te criou para que você fosse santo, irrepreensível, para que você não tivesse mais problemas a solucionar. É isso que a Bíblia nos diz. E veja, esse é um propósito de Deus para nós. Se você vê no versículo 3, 4, 5, 6 e 7, Paulo está falando na primeira pessoa do plural. Ele fala que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu gratuitamente. Nele nós temos a redenção. Isso é algo para nós. E é algo que nós queremos pregar e oferecer isso àquelas pessoas que precisam. Mas eu quero apresentar uma base não só teológica para todo esse conceito de redenção, mas também de forma histórica. Para que essa primeira parte do versículo, o 3 a 6, que é tantas bênçãos que Deus fez para nós, para que ela tenha realidade, a gente precisa entender o versículo 7. E o versículo 7, a Bíblia diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção. Vocês lembram? Redenção, a liberdade
através de um resgate, a liberdade através de um pagamento, né? Esse resgate. Então, nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, ok, eu entendi que redenção é um resgate, mas do que eu preciso ser resgatado? Do que eu preciso de redenção? E aqui Paulo fala que a primeira coisa que nós precisamos ser resgatados é dos nossos pecados. Então, aqui a Bíblia diz que nele nós temos a redenção, o resgate dos nossos pecados. Algumas versões vão trazer a palavra transgressões, que nada mais é do que a ideia de você passar um limite que lhe foi imposto, de você quebrar uma regra que existia, tipo o que Adão e Eva fizeram no jardim, né? Olha, não comam desse fruto. Ali há um limite colocado. E qual foi a transgressão? Eles passaram esse limite. Qual foi o pecado? Passar esse limite. Então, eles comeram desse fruto e por isso eles então pecaram. Então, nós precisamos ser resgatados do nosso pecado. Nós precisamos ser resgatados da culpa que muitas vezes nós carregamos. A Bíblia diz que há uma culpa que nós carregamos quando pecamos. A Bíblia diz também que todos nós pecamos. Então, assim, essa palavra é para todo mundo, tá? Inclusive para mim. Eu preciso de redenção, porque eu era um desse pecador. Eu sou um desses pecadores. O nós, chamados para ser santos e irrepreensíveis, também inclui nós, que somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, destituídos estamos, carecemos da glória de Deus. Mas também fala que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Cristo Jesus. Isso é uma bênção para nós. Mas também nós somos redimidos, nós precisamos de redenção para o nosso futuro. Porque a redenção, ela fala de uma vida futura. A gente pode ver isso em Efésios 1, no versículo 14, que fala que o Espírito do Senhor é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, há uma herança para aqueles que foram resgatados. E então, há uma esperança futura para nós. Mas a Bíblia também fala que nós fomos redimidos de um estilo de vida fútil e pecaminoso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, olha o que Pedro vai dizer. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do quê? Da vida inútil que seus pais lhes legaram. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeitos e sem mácula. A verdade, meus irmãos, é que depois que o homem pecou, depois que o pecado entrou no mundo, o nosso estilo de vida é um estilo de vida fútil e pecaminoso. O estilo de vida de pessoas que não foram redimidas. O estilo de vida de pessoas que têm essa necessidade de serem alcançadas por Jesus Cristo é um estilo de vida fútil e pecaminoso. Porque por mais que os deístas se juntavam para tentar entender de uma forma racional, através de estudos, cálculos, contas, como esse mundo funciona, como a gente pode chegar até Deus através disso. Por mais que os existencialistas tentavam de uma forma, entender através dos seus sentimentos, buscar uma explicação para a sua existência, nada disso passa de futilidade, uma vida pecaminosa. Porque esse é o estilo de vida de quem necessita de redenção. E como eu falei, se todos pecaram, todos carecem de ser resgatados, então a condenação de viver uma vida fútil e pecaminosa é para todos nós. É para todos nós. E eu fico imaginando várias vezes, várias cenas, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Pessoa que para assim, cara, como seria minha vida sem Deus? O que eu faria se não fosse da igreja? E as coisas que vêm à minha cabeça imediatamente são coisas fúteis e pecaminosas.
Nem tudo é pecaminoso, mas pelo menos é fútil. Mas pelo menos é fútil. E essa é a realidade. Uma pessoa que carece de redenção é uma pessoa que viveria para sempre vivendo uma vida fútil e pecaminosa. E essa é uma condição muito séria, porque a Bíblia nos fala que há uma morte espiritual para aqueles que pecaram. E eu não sei quantos de vocês têm essa consciência, mas eu li aqui assim que eu subi que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Eu e você, a gente estava assim, sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer, a gente estava condenado a viver a queda eternamente. Estava condenado a levantar todos os dias a nossa cama e viver uma vida sem sentido. A gente poderia procurar anos e anos, passar uma vida inteira procurando o sentido da vida. Mas nada disso passaria de futilidade. Os nossos pecados nos deixaram numa condição de morte espiritual. E, gente, eu sei que às vezes nós, pastores, subimos aqui e a gente fala assim, se pecar fosse ruim, ninguém pecava, o pecado é bom, né? Mas não, o pecado não é bom, o pecado é mau, o pecado faz mal para nós, o pecado nos traz culpa, o pecado nos traz morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, por mais que às vezes a gente fale num tom de brincadeira, meus irmãos, pecar não é bom. Mas é bom na hora, não é bom nem na hora. Isso é enganação do diabo. Pecar não é bom. E nós precisamos correr imediatamente para um caminho longe dessa vida. Só que aí só há um jeito. E é isso que a Bíblia nos fala. A razão da nossa existência, o sentido da nossa vida, a solução para o mundo só encontra um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Sabe como funciona na prática essa ideia de redenção? Eu sei que vários teólogos não gostam muito de seguir essa linha para falar a respeito de pagamento quando a gente se trata de salvação. Mas como o próprio Paulo usa essa ideia, eu vou me apropriar aqui, porque eu acho que é um jeito mais simples da gente entender. Então, a Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento do pecador é morrer. Então, se você peca, a sua recompensa é a morte. Isso está bem claro para nós, né? Tranquilo? Sim, sim, sim. Essa mesma ideia Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz. Vocês estavam mortos nos seus pecados. Tranquilo? Mas ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E ele removeu isso inteiramente, cravando na cruz. Então, se existia uma ideia no Antigo Testamento de que redenção é o resgate de uma terra, de alguém que perdeu essa terra porque não tinha como pagar, não tinha dinheiro, e precisava de uma pessoa que o ajudasse a resgatar essa terra de volta, Paulo está aplicando o mesmo conceito. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Todos nós transgredimos uma barreira com Deus. Todos nós ultrapassamos um limite com Deus. E nós estávamos mortos e recebemos o nosso pagamento por isso, a morte. Mas há um resgatador. Há um resgatador. E aqui fala que em Cristo Jesus, a dívida que a gente tinha foi cancelada inteiramente na cruz. Existe uma palavrinha, eu tô chegando no fim, prometo. Existe uma palavrinha no meio cristão que você já deve ter ouvido, e não sei de você, mas eu passei vários anos ouvindo essa palavra na igreja e eu nunca entendia o que ela significava de verdade. É a palavra propiciação. Estranha, né? Quem aqui já ouviu essa palavra? Propiciação.
Agora, quem sabe o que significa propiciação de verdade? Oh, bem menos, gente. Propiciação é um termo que a gente usa na Bíblia, é um termo difícil de explicar, um termo difícil de entender. Eu levei vários anos, mas eu quero trazer uma forma muito simples e clara. Se você quiser anotar, né, é sempre bom a gente saber esses terminhos gospel para usar no debate ou na pregação no PGM. Não, porque a propiciação... Então, assim, anota aí um conceito muito simples de propiciação, que é esse: uma oferta a Deus para satisfazer e remover seu justo juízo sobre o pecado. Tranquilo? Vou repetir. Propiciação é uma oferta a Deus para satisfazer e remover seu justo juízo sobre o pecado. Então, quando a gente usa esse termo propiciação em relação à Bíblia, nós entendemos que uma oferta foi feita a Deus para satisfazê-lo e remover o seu justo juízo sobre o pecado, sobre todos nós, né? Então, voltando todo esse conceito, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos mortos. Todos nós merecíamos a morte. Isso era aquilo que a gente merecia. E Deus, sendo um Deus justo, Ele tem que cumprir a sentença dele. Porque se Deus falou que o resultado do pecado é a morte, Ele precisa cumprir a sentença dele. Mas uma oferta foi feita. Um corpo foi entregue. Alguém pagou esse preço no meu lugar, porque eu estava morto, mas eu revivi. E eu não paguei essa dívida. Eu estava morto e eu revivi, e eu não tinha condições de pagar essa dívida. Se você olha a minha conta bancária normal, você chora junto comigo. Mas se você olha a minha conta bancária espiritual, eu não tenho nem reação para descrever esse sentimento, porque aquilo que eu merecia, eu não tenho condição nenhuma de pagar. Mas uma oferta foi feita a Deus, porque era necessário que houvesse essa oferta. Deus criou o mundo de uma forma pessoal, de uma forma ordenada. Não é uma aleatoriedade a nossa vida, a gente acabou de ver isso, existe um propósito naquilo que a gente vive. Nós não vivemos aqui de forma aleatória. E a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 que Deus condenou o pecado em Jesus para que nós não vivêssemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio Jesus, na verdade, fala em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e o quê? Dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus nos apresenta o conceito de redenção. Eu vim para dar minha vida em resgate, em redenção de muitos. Agora, tudo isso que eu falei foram vários conceitos filosóficos, vários conceitos teológicos, vários conceitos bíblicos, de uma teologia bíblica, dentro daquilo que nós, como cristãos, cremos ser a revelação de Deus. Mas a verdade é que toda história de redenção, ela precisa de pessoalidade. Na verdade, toda história bem contada, para ser uma história que nos marque, ela precisa de pessoalidade. Ah, porque está falando de todos, está falando de nós, está falando de Adão e Eva, está falando de Moisés, está falando de Paulo, está falando do conceito de Israel para propriedade, está falando dos filósofos, mas e eu? E você? Como eu faço para ter essa redenção? Como eu posso me redimir dos meus pecados e das minhas falhas? A Bíblia fala lá em Romanos 8 também, versículo 29 a 32, que Deus de antemão conheceu, também predestinou pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho, e esse que Ele predestinou, Ele chama, aos que chama Ele justifica, ao que Ele justifica Ele glorifica. E aí Ele fala, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma das coisas que eu quero combater, um pensamento que eu quero combater nessa noite, que eu estou tentando fazer isso, é de rejeitar a ideia de um Deus impessoal. Porque quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, rapidamente Deus se torna um ser impessoal para nós. Porque a gente fala, tá bom, eu creio que Deus existe, eu creio, mas essa ideia deísta vem rápido na nossa cabeça. Ele é um Deus que não se importa tanto assim comigo. Afinal, se ele se importasse, algo ruim não aconteceria comigo. Se Deus realmente existe, se Deus é realmente bom, por que algumas tragédias vêm sobre mim? E nós nos perguntamos isso várias vezes. Eu fico pensando nas histórias como Adão e Eva, como Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Qual foi o que passou na cabeça de Pedro quando negou Jesus? O que passou na cabeça de Adão e Eva quando decidiram por comer o fruto que era a eles proibido? Na verdade, o que passa na sua cabeça toda vez que você transgride uma lei, algo que Deus impôs para você como um estilo de vida a ser seguido? Eu não consigo responder por você, mas a minha resposta é que todas as vezes que eu tive um coração ingrato em relação ao que Deus fez por mim, todas as vezes que eu tentei viver a vida da forma que eu bem entendia, da forma que eu achava ser a melhor forma de viver, da forma que eu entendia como a busca do sentido da minha vida, todas as vezes que isso aconteceu, de alguma forma eu estava dizendo, Deus é impessoal, não existe algo para mim aqui. Eu estou negando a existência desse Deus, estou negando a existência de um problema no mundo. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, algo misterioso e muito poderoso aconteceu ali. A gente ia precisar de mais algumas pregações, talvez, para entender tudo o que aconteceu ali no Calvário. Para onde Jesus foi. Ele pegou a chave do inferno, Jesus foi no inferno e voltou. O que aconteceu ali? E isso é algo poderoso, é algo misterioso, que nós vamos passar horas e horas discutindo, mas a principal coisa que nós precisamos lembrar é que ali na cruz, quando Jesus entregou o seu corpo por nós, algo aconteceu. E o que aconteceu é que na cruz foi garantido a nós a possibilidade de redenção. Ali na cruz houve uma garantia de que Deus graciosamente nos dará todas as coisas por Ele prometido. Quando nós lemos Paulo dizendo que Deus nos criou em amor para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para viver sim em uma engrenagem que funciona perfeitamente, em viver um mundo onde não há mais dor, onde não há mais tristeza, onde não há desesperança, onde não há desilusão, em um mundo onde não há frustrações amorosas, em um mundo onde não há empresas falindo, em um mundo onde não há ódio, guerra, onde não há morte, existe um caminho de santidade e repreensão. E esse caminho foi garantido a nós na cruz de Cristo. Esse caminho foi garantido a nós quando Jesus falou, o preço que nenhum deles podem pagar, eu vou pagar. Quando Deus olhou para a humanidade que Ele havia criado, quando Ele se importou comigo, com você, quando Ele falou assim, eu não sou um Deus impessoal, eu não criei bonecos fantoches, eu não criei pessoas para ficarem correndo atrás do nada, eu não criei pessoas para viverem de forma fútil e pecaminosa, eu criei pessoas
para o louvor da minha glória. Eu criei pessoas para viverem uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, uma vida de liberdade. Afinal, redenção é um resgate para a liberdade. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E o caminho que passa por tudo isso, a redenção de Cristo Jesus, ela é encontrada na cruz. E sabe o que você pode fazer? Sabe qual é a sua resposta diante da redenção? É crer. Crer. A Bíblia fala aqui, a gente leu. Efésios 2, na verdade a gente não leu, mas eu vou ler para você agora. A Bíblia fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe o que você faz? Como que eu posso ter o meu preço pago? Como que eu posso ter a minha liberdade comprada? Como eu posso viver esse caminho de santidade e repreensão? Como eu posso viver aquilo que Deus realmente me criou para ser? Creia nele. Creia em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Creia em Jesus como o homem que mudou a história do mundo, mas não a história do mundo somente. Creia que Jesus mudou a sua história. A Bíblia fala também em Romanos capítulo 20, no 3, 23, 24, 25. Olha isso. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Fé. O convite que eu faço para todos nós, e não somente para todos nós, mas para pessoas específicas aqui. Porque eu creio que nessa noite Deus está chamando pessoas para fazerem parte do nós. O nós, pessoas a quem Ele amou, a quem Ele predestinou, a quem Ele escolheu, a quem Ele chamou. Existem pessoas aqui que estão sendo chamadas essa noite para fazer parte disso. Talvez você tenha passado a sua vida inteira, até o dia de hoje, procurando respostas a respeito da sua existência, a respeito da razão desse mundo existir, a respeito do seu propósito último e final de todas as coisas, em vários lugares. Talvez você procurou isso num relacionamento. Você achou que aquela pessoa, the one, era a pessoa que ia responder todos os anseios da sua vida. E aí você teve uma frustração e isso acabou com você. Talvez você tenha procurado na religiosidade a resposta para os problemas da sua vida. Qual que é o sentido da minha existência? Eu vou procurar na religião. Só que a religião, ela te apresenta ritos. A religião te apresenta um passo a passo do que você tem que fazer para chegar a Deus, quando o que a gente viu hoje é que a gente não fez nada. Foi Ele quem veio à nossa direção, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos amou, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem entregou sua própria vida por nós, e a única coisa que nós precisamos fazer é crer. E o mais interessante é que a Bíblia fala que até a nossa fé é algo que Ele mesmo nos dá. Talvez você tenha passado anos e anos procurando o sentido da sua vida em questões filosóficas. E eu amo filosofia, esse ano eu já li alguns livros sobre isso, e é algo que eu gosto mesmo. Mas a resposta da minha vida não está na filosofia. A resposta da minha vida está em Cristo Jesus. E se você passou sua vida inteira procurando uma resposta para qual é o sentido da sua vida, qual é a solução do problema, qual é a solução dos problemas que tanto assolam você, eu quero dizer que a solução desse problema é Cristo Jesus.